A paz do Senhor Jesus. Amém. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A palavra do Senhor nos diz no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Essa fala é de Neemias. Neemias fala que Anani, um dos seus irmãos e alguns de Judá, ao visitá-lo, ele era copeiro do rei. Mas Neemias, quando ele recebeu essa visita, ele se preocupou em perguntar pelos judeus que haviam restado do cativeiro. E a notícia que Neemias recebeu era que aqueles que haviam escapado estavam em estado de miséria e de humilhação, e que os portões de Jerusalém que havia fendido e as suas portas estavam queimadas do fogo. A palavra do Senhor nos diz que Neemias, ele se compadeceu. Vai para a oração, ele vai recorrer à misericórdia de Deus, ele vai pedir perdão por aqueles e por ele, pela sua casa, pela casa de seus pais, reconhecendo o erro, reconhecendo que eles não tinham guardado os mandamentos do Senhor, que eles não estavam andando em obediência. Ou seja, Neemias, ao se compadecer, ele se colocou no lugar também dos seus irmãos, pedindo perdão, recorrendo à misericórdia do Senhor. Sobre a atitude de Neemias, que ele disse que quando ele ouviu essas palavras, ele se assentou, ele lamentou por alguns dias, e isso é natural. Neemias, ele se entristeceu, ele se compadeceu, mas também Neemias, ele se levantou em jejum e oração. Neemias, ele foi para a presença do Senhor. A lamentação de Neemias, o choro de Neemias, durou alguns dias, mas Neemias, ele precisava fazer algo. Então ele foi para o jejum e para a oração perante o Deus dos céus. Neemias, ele foi se fortalecer no Senhor. Neemias foi pedir discernimento do Senhor, porque ele queria ajudar os judeus que estavam em estado de miséria e de humilhação. Ele queria restaurar as muralhas de Jerusalém. E Neemias, ele recebeu o favor do rei. O rei, ao reconhecer que Neemias
estava com tristeza do coração, tomou conhecimento da situação, e porque a boa mão de Deus estava sobre Neemias, Neemias recebeu cartas, para a passagem até Judá, para madeira, para receber tudo que ele precisava para aquelas muralhas. Meus irmãos, o que nos chama a atenção, que Neemias, por mais que ele tivesse vontade ali de ajudar os seus irmãos, mas ele sabia, ele reconheceu que sem Deus ele não podia. Ele precisava do favor de Deus para entrar, para trabalhar. A palavra nos dá o entendimento que por mais que nós queiramos restaurar as muralhas da nossa vida, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos usar das mesmas estratégias de Neemias, da aproximação com o Senhor, da comunhão, do jejum, da oração, e nós temos esse acesso por meio de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz que Neemias se compadeceu de tal forma que ele foi para a oração, reconhecendo que tinham pecado contra o Senhor, que eles tinham transgredido a lei do Senhor, não obedecendo os mandamentos do Senhor, não andando na palavra de Deus. E ali ele pediu perdão por ele, pela casa dele e pelos seus irmãos, mas recorrendo à misericórdia do Senhor, à graça do Senhor, porque se eles se convertessem, o Senhor os resgataria. E essa é a oportunidade que o Senhor nos dá, através de Jesus Cristo. O Senhor nos dá a oportunidade de restaurar todas as áreas da nossa vida. Primeiro, Ele nos resgata para a salvação e resgata todas as áreas da nossa vida. As áreas que estão em estado de ruína, de humilhação. A palavra do Senhor nos diz em Salmos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que nela edifica. Isso nos dá a entender que o braço do ser humano por si só, a sua própria vontade, é vã, porque de fato quem restaura as nossas vidas é Jesus. Jesus é a rocha eterna, e essas áreas da nossa vida é restaurada, é alicerçada através da obediência ao Senhor. Quando nós recorremos a Deus, pedimos perdão e misericórdia, reconhecendo os caminhos maus por o qual nós andamos, e nos arrependemos, abandonamos e pedindo socorro do Senhor, recorrendo à aliança que o Senhor fez, uma aliança eterna por meio de Jesus Cristo, de nos resgatar, de nos salvar, e agora não para viver segundo a nossa vontade, o nosso próprio entendimento, mas agora em obediência, para que essas áreas da nossa vida sejam restauradas. Porque Neemias, ele colocou ali, ele tinha o desejo de restaurar, de ir para Jerusalém, restaurar os portões, restaurar as muralhas, dar dignidade àqueles irmãos. E a palavra diz que houve oposição, que se levantaram opositores quando Neemias começou a restaurar as muralhas de Jerusalém. Nós temos um adversário das nossas almas, meus irmãos. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Neemias ali, ele enfrentou opositores. Sanbalate, Gesem, Tobias foram alguns dos opositores, porque não queria que Neemias restaurasse as muralhas de Jerusalém. Só que Neemias não estava só. Neemias tinha quem lutasse por ele, Deus, o Deus dos céus, o Deus de Israel. A palavra do Senhor nos diz que por isso que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos no dia mau. Ou seja, nas dificuldades, nós invocarmos o nome santo do Senhor e não lutar com a força do nosso braço, porque as nossas lutas, elas não são carnais, são espirituais. O Senhor nos dá o discernimento que as adversidades nos âmbitos da nossa vida são espirituais. Por isso que nós devemos ir para a oração, ir para o jejum, ir para a consagração, ir para a comunhão com Deus, para o Senhor nos dar o discernimento. O Senhor não quer que você lute a briga com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu vizinho, com os colegas de trabalho. Que não quer que tome o seu próprio irmão como seu opositor. O opositor é o inimigo
inimigo das nossas almas. Por isso que precisamos ter o conhecimento, a sabedoria, porque quando o ser humano ele guarda o ressentimento, o rancor, o ódio com o seu próximo, por isso que nós precisamos ter o discernimento de espírito, reconhecer que o nosso inimigo é o adversário das nossas almas e ganhar as nossas batalhas na oração, entregar para o Senhor, em nome de Jesus Cristo, restaurar as muralhas da nossa vida, seja o relacionamento com seus filhos, seja a área do seu trabalho, seja com o seu cônjuge, seja qualquer área da sua vida. Nós vencemos essas batalhas quando nós edificamos a nossa vida na obediência e na prática à palavra do Senhor. Que maravilha! Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de restaurar as muralhas da nossa vida obedecendo ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos justifica a partir do momento que nós reconhecemos os pecados, houve um arrependimento, houve um abandono, somos resgatados por meio de Jesus Cristo e passamos a obedecer a essa palavra, temos a nossa vida restaurada, as muralhas da nossa vida são restauradas, as brechas são fechadas e o inimigo não tem mais legalidade para atuar nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós recorremos ao Senhor, da mesma forma que Neemias teve o discernimento de como levantar as muralhas de Jerusalém, o favor do rei, porque a boa mão do Senhor era com ele, a força para não desanimar, para animar os seus irmãos a continuar ali batalhando mesmo em meio às adversidades, mas Neemias estava fortalecido em Deus. Neemias sabia que Deus era com ele. Nós temos, meus irmãos, todos os dias a oportunidade de restaurar as muralhas da nossa vida. Através da obediência à palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos o favor de Deus por meio de Jesus Cristo, que quer que eu e você sejamos mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida, mas precisa de uma atitude. Neemias aqui, ele levantou, ele pranteou, ele usou. O Senhor não quer que a gente fique o tempo todo usando das nossas emoções, de atitudes, do próprio entendimento, não é por muito falar, não é no nosso próprio conselho. A gente tem que entender que a gente tem que batalhar com armas espirituais. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos. Senhor, nos fortaleça. Tua palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Que neste dia os nossos olhos venham ser abertos, Pai. Que nós venhamos nos refugiar, Senhor, debaixo da tua mão potente, Senhor. Porque é o Senhor quem guerreia por nós. Nos ajude, meu Pai, neste dia. Tua palavra diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu protegerei, porque conhece meu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.